aqui para nós, né, nessa manhã de hoje. Então, a partir desse momento, é contigo. Vamos ouvir então mais Minha História, Meu Testemunho com o pastor Alan. Seja bem-vindo. Amém. Bom dia a todos que estão acompanhando aí a Rádio Master. Eu desejo a todos aí uma paz do Senhor Jesus, que onde esse testemunho ele chegar, ele possa alcançar e servir de edificação para a fé de muitas pessoas que estão passando por uma situação igual eu passei ou já passaram também. Desde já agradeço a oportunidade concedida aqui pelo pastor Márcio Júnior, esse homem de Deus, que tem abençoado muitas pessoas através de trabalhos da rádio e também da igreja, né, na Casa do Oleiro. Eu venho aqui deixar o meu testemunho, um testemunho que ele não é só meu, porque ele envolve também outras pessoas. É um testemunho de fé, de uma mãe que orou mais de 8 anos pela libertação de um filho que estava perdido em diversas práticas. O meu testemunho, a minha história, ela começa de cerca de 14 para 15 anos de idade, mesmo eu já trabalhando nessa época, na época como menor aprendiz, em uma oficina da cidade de Gurupi, uma concessionária. Isso não impediu que eu viesse a fazer coisas que desagradassem ao Senhor. E com essa idade eu entrei no mundo das drogas, entrei no mundo do alcoolismo e passei a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Se nós quisermos ser abençoados nessa terra, tem um primeiro mandamento com promessa que é importantíssimo nós seguirmos ele, que é honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que vá bem a nossa vida. E eu quebrei esse mandamento com promessa, não honrando meu pai, não honrando a minha mãe. E mesmo eu, com todas essas práticas erradas, entrando nas drogas, Deus ele me abençoava. Ia tanto que eu conseguia assinar minha carteira e eu trabalhava. E mesmo eu trabalhando, à medida que Deus ali me abençoava com um emprego, eu me afundava cada vez mais ainda nas drogas, na bebida, nas más amizades e fazendo tudo aquilo que causava desgosto para minha família. Mas eu me lembro que mesmo eu neste mundo, minha mãe, quando viu que eu estava ali perdido neste mundo, ela nunca deixou de orar por mim. Ela sempre manteve a sua fé no Senhor Jesus. E minha mãe, eu me lembro que sempre quando eu chegava das festas, eu podia passar 2, 3 dias longe de casa. E sempre que eu chegava, a posição que eu encontrava minha mãe era de joelhos dobrados ali na cama dela. E eu, sem ali, com toda a minha ignorância, eu falava para minha mãe que era para ela deixar de fazer aquilo. Eu falava que era para ela parar de orar por mim, que eu não ia ser crente, que eu não ia aceitar Jesus na minha vida. E minha mãe, mesmo assim, ela orava. A posição que eu encontrava minha mãe, a Isabel, diaconisa Isabel, ela sempre estava ali de joelhos dobrados, orando por mim. Sempre na igreja tinha campanhas. E eu me lembro que minha mãe ali, ela tinha um caderno de oração. E nesse caderno ali, ela escrevia o que ela pedia para Deus. Eu me lembro que nesse caderno, eu muito curioso, eu lia as coisas da minha mãe, de vez em quando. E ali naquele caderno tinha o nome de várias pessoas. Tinha o nome do meu padrasto, o nome do meu irmão. Mas o meu nome, ele estava em todas as folhas daquele caderno. Minha mãe, ela orava por mim incansavelmente. E eu todas as vezes falava que era para minha mãe deixar de fazer aquilo, deixar de orar por mim. Chegou um tempo da minha vida que as coisas foram ficando tão críticas, ela construindo inimigos e inimizades na cidade. Eu adquiri a primeira arma de fogo. E essa primeira arma de fogo ocasionou de eu vir ser preso pela primeira vez e parar na prisão. Paguei a fiança, fiquei aquele dia e saí. Aquilo não influenciou nada. Mas minha mãe, em todo o tempo da vida dela, ela orando por mim, me dando conselhos e falando o caminho que se devia andar. E todo o tempo ela na igreja, orando pela minha vida e pela vida da nossa família. E eu me lembro também que com o passar do tempo eu perdi esse emprego, não por culpa de ninguém, porque nós não devemos culpar ninguém por causa dos nossos erros. Eu não conto esse testemunho como uma vítima da sociedade, porque nós somos vítimas dos nossos próprios atos.
Nós somos vítimas dos nossos próprios erros, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E eu me lembro que eu perdi esse emprego e mesmo assim consegui outro melhor, consegui outro emprego também de carteira assinada, tudo tranquilo. E isso não impediu que eu viesse largar as drogas, largar aquilo que desagradava ao Senhor. E eu me lembro que uma certa vez estava tendo uma campanha na igreja. E minha mãe ali orando naquela campanha, chega uma mulher de Deus e fala para minha mãe: mulher, hoje Deus, ele entra com providência na vida do teu filho. E minha mãe, ela recebeu naquele dia ali aquela profecia que foi feita para ela naquele dia. E naquela mesma noite eu fui preso, acusado de 3 assaltos. Se minha mãe ela não tivesse fé e não continuasse buscando pela libertação daquele filho, ela tinha desistido, porque falava para ela que ele ia ser liberto. E ele foi preso naquela noite. Eu me lembro que dentro da prisão, eu consigo lá um telefone, um celular. E eu ligo para minha mãe e falo: mãe, não precisa a senhora vir aqui nesse lugar. Não precisa, mãe, a senhora sempre, nunca deixou faltar nada dentro de casa. Eu me lembro que com todas as dificuldades, quando eu era criança, minha mãe saía para trabalhar na limpeza da APAI de Gurupi. Ela trabalhava na área da limpeza. E minha mãe ela deixava ali para mim e para o meu irmão 4 bolachinhas de água e sal. E minha mãe nunca deixou faltar nada na nossa vida, com toda a dificuldade. E meu pai, ele era alcoólatra. E ele sofria com esses vícios do alcoolismo também. Já era algo ali de família. E eu me lembro que quando meu pai ele faleceu, ele veio a morrer, eu passei a culpar a Deus também por causa disso. Mas só que Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu não culpo Deus. Eu não culpo meu pai pela morte precoce que ele teve devido ao alcoolismo, pois ele morreu bebendo. Ele afogou-se por causa da bebida, porque estava totalmente alcoolizado. Mas minha mãe, com toda essa dificuldade, com tudo isso que nós estávamos passando, ela sempre ali orando e cuidando da família, sendo a coluna daquela casa, orando por todos nós. E eu me lembro que dentro da prisão, eu consigo esse celular e falo: mãe, não precisa vir nesse lugar, esse lugar não é para a senhora. A senhora é uma pessoa crente, uma mulher evangélica, não venha, mãe. Mas eu me lembro que no primeiro final de semana, a primeira pessoa que eu vejo no dia de visita, minha mãe entrando com as sacolas, que chama de cobal, que é alimentos que leva para os presos. E minha mãe ela entra ali dentro da CPP, na Malvinas, e ela leva ali uma Bíblia Sagrada, e esses alimentos, ela fala: meu filho, talvez eu tenha feito alguma coisa para você vir parar neste lugar na tua infância. Mas enquanto você estiver aqui, meu filho, eu não vou te abandonar. E minha mãe me deu uma Bíblia Sagrada dentro da prisão. E ela voltou para sua casa e eu falava assim que nem Deus entrava dentro daquele lugar. Mas quando eu fecho a boca, entra os irmãos fazendo a obra de evangelismo. Entra ali um grande amigo, presbítero Lucimar, com outros irmãos ali pregando a palavra de Deus ali e anunciando o evangelho da salvação. E eu me lembro que um desses homens de Deus que entrava ali fazendo a obra de evangelismo dentro do presídio, dentro da CPP, perdão, ele apontava o dedo para minha cela e falava: aqui dentro tem um futuro pregador do evangelho. Eu não chorava na frente dos outros presos para não demonstrar fraqueza, mas eu ia para dentro do banheiro e chorava. Ali a palavra de Deus, o evangelho estava sendo cravado no meu coração. Eu me lembro que um dia, com tanta briga, com tanta bagunça naquele lugar, eu falei para minha mãe que não aguentava mais. E minha mãe, ela falou para mim que eu sabia o que eu tinha que fazer. Ela estava falando para mim aceitar Jesus na minha vida. Estava falando para me arrepender dos meus pecados, que Deus, ele ia mudar a minha vida. E chega um dia que eu falei para minha mãe: mãe, eu vou aceitar Jesus agora, pois eu não aguento mais, mãe, este lugar. E quando chegou o final de semana, que os irmãos iam fazer a obra evangelística naquele lugar, eu esperando eles entrar, eu fui transferido para o presídio Luz do Amanhã. Quando eu chego lá, não tinha mais os irmãos, não estavam indo naquele lugar, naquele momento, naquela época que eu estava. Mas tinha presos que faziam cultos dentro do presídio Luz do Amanhã. E chega um dia que mais marcou do meu testemunho, que estava tendo uma espécie de rebelião, como se fosse uma rebelião, uma briga entre um pavilhão e outro. E uns presos iam pular para esse pavilhão onde nós estávamos. E nós estávamos ali esperando que eles pulassem ali, com pedras, paus e facas artesanais. Íamos se defender dos ataques de outros presos. E eu me lembro que passou um homem, um preso também, que tinha aceitado o Senhor Jesus já tinha bastante tempo naquele lugar.
E nós fomos zombar dele, falamos: ei, irmão, você não vai arrancar nenhuma faca da parede para você não arrancar nada. E ele disse uma palavra que está até hoje na minha cabeça: um homem pode livrar da mão do outro, mas da mão de Deus ninguém escapa. Eu vou dormir de porta aberta. E a partir daquele momento, aquela faca, aquele chuncho que estava na minha mão, ele começou a se afrouxar, e eu falei assim comigo mesmo: eu quero ter a fé deste homem. E eu passei a observar aquele homem. E um certo dia, ele fazendo um culto ali dentro de um daqueles pavilhões no presídio, ele disse a palavra que está escrita no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Naquele dia, eu dobrei o meu joelho dentro daquele pavilhão, ergui a minha mão, o meu coração foi como se ele fervesse, como se ele pegasse fogo, e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E no primeiro final de semana que minha mãe veio me visitar, eu falei: mãe, agora o filho da senhora é crente, mãe. Agora eu sou crente, mãe. Pode falar para todo mundo, mãe, que agora a senhora tem um filho crente. Eu olhei no olho da minha mãe e vi aqueles olhos ali cheios de lágrimas. E eu creio que ela estava pensando assim: valeu a pena ter orado pelo aquele filho. Valeu a pena ter orado por ele incansavelmente. Quantas madrugadas ela não orou por mim para que eu fosse liberto dos vícios das drogas, da bebida e de tudo aquilo que desagradava a Deus. Minha mãe orava para que eu fosse crente. Ela orasse para que eu fosse um servo de Deus. E minha mãe, ela sai daquele lugar. E eu saí daquele tempo, daquele presídio antes do tempo. Juntando as condenações, tudo, eu ia passar boa parte ali, muito tempo naquele lugar. Mas Deus me tirou antes do tempo. E quando eu vou para a minha casa, já com a minha liberdade, colocaram uma tornozeleira eletrônica na minha perna. Eu passei quase um ano com essa tornozeleira. Os pastores da minha igreja, a pastora Rejane, ela foi à minha casa e disse a seguinte palavra: Alan, você não pode ir até a igreja, mas a igreja vai vir até você. E passou a ter culto todo final de semana na minha casa, os cultos nos lares. E os crentes iam ali na minha casa, os irmãos, e quando eles chegavam eu já tinha ali organizado as cadeiras, a caixa de som, já tinha organizado ali tudo para aquele culto acontecer. Conheci a minha esposa, a pastora Elmerita, num desses cultos, nessas tardes de louvores que aconteciam nos lares. E ali nós começamos um namoro cristão, quase um ano ali de namoro cristão. E o primeiro emprego que eu consegui, ainda de tornozeleira eletrônica, um programa que o governo oferecia de reeducando, esses que pintam meio-fios, que varrem ruas, que trabalham na área de limpeza da cidade. E esse foi o primeiro emprego. E ali Deus começou ali a abençoar a minha vida. Chega o dia que eu tiro aquela tornozeleira, vou até os meus pastores e peço para que eu descesse as águas do batismo. E ali eu fui batizado, já tinha me arrependido dos meus pecados no dia que aceitei Jesus. Agora tinha batizado nas águas. E eu sei que com 15 dias, chega um homem de Deus e falou para mim: Alan, tu está esperando o que para tu casar? E você está esperando recuperar tudo aquilo que você perdeu, conseguir um emprego? E eu falei: irmão. E ele falou: assim diz o Senhor, Alan, você está buscando o reino dos céus, e as demais coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Vai lá e casa, meu filho. E eu fui lá e peguei aquele último dinheiro que eu tinha, fui no cartório ali, dei os nomes, meu e da minha esposa, e nós casamos. Amém. E pessoas ali nos ajudaram, meus pais, minha sogra, pessoas ajudaram nós naquele casamento. Se eu disser para vocês que foi fácil aquele casamento, foi fácil no início, não foi fácil, porque ali não tínhamos emprego. E ninguém quer dar um emprego para um ex-presidiário, ninguém quer dar um emprego para quem que saiu do presídio, alguém que estava ali de tornozeleira. Mas as pessoas, no fundo, eles estão corretos por causa da confiança. Como eu disse, eu não sou uma vítima da sociedade, nós somos vítimas dos nossos próprios atos. E eu passei ali a trabalhar vendendo bolo na cidade de Gurupi. Vendia bolo no pote, bolos que custam R$5. E eu me lembro que em alguns lugares que eu chegava, algumas pessoas queriam me expulsar daquele lugar. Não queria que eu vendesse aquele bolo ali naquele lugar. Zombavam, perguntavam onde eu estava, por que eu estava sumido. Muitos sabiam que eu tinha sido preso, que eu estava preso, não podia sair da minha casa. Mas mesmo assim eu continuei. E eu saía ali com uma pasta de currículos entregando na cidade de Gurupi. Eu me lembro que eu passava por uma pessoa e ela falava assim: você está procurando o que, Alan? Um emprego? E falava assim: com esse tanto de passagem tu não vai encontrar nunca.
mas eu não desistia. Eu continuava entregando currículo, até o dia que Deus abriu a primeira porta, e por aí fui indo, assinei minha carteira, voltei para esse primeiro emprego, que eu trabalhei e perdi por causa das minhas próprias falhas, mas não como o Alan de antigamente, mas agora como o Alan, o cristão, o irmão Alan. Consegui trabalhar, sair dele, e depois consegui outros empregos também e assinei minha carteira. Inclusive agora eu trabalho de carteira assinada em uma concessionária da cidade de Gurupi. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, meus irmãos, eu estou aqui contando esse testemunho, que ele sirva de edificação para a fé, para que a fé de todos vocês que estão ouvindo, ela seja aumentada, ou que ela seja edificada em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Alan, que testemunho forte, né, meu querido? Que coisa interessante você falar que a sua mãe ela não desistiu de você hora alguma, né, Alan? Glória a Deus. Verdade. Qual o recado hoje que você dá por um jovem, talvez de 13 anos, 14 anos, que talvez tenha as suas dificuldades? Como você falou, você não é vítima de uma sociedade, né? Nós somos vítimas das nossas decisões, né? Dos nossos atos. O que você tem hoje de palavra para esse jovem que está iniciando a sua vida, entrando com alguns sonhos, mas que talvez encontre também esse caminho? O recado assim que eu tenho para os jovens hoje que estão entrando nesse caminho ou que estão nesse caminho é que eles possam buscar o Senhor Jesus, que eles possam buscar uma igreja, buscar aconselhamento de algum pastor, que eles vão ali instruir eles o caminho que eles devem andar. O nosso próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Neste mundo onde nós estamos hoje, principalmente na nossa cidade, onde as facções estão aí predominando, estão crescendo, avançando bastante, eu digo para os jovens que talvez possam estar passando por essa situação, ou que estão no mundo das drogas, que procurem Jesus, que procurem uma igreja, que procurem pastores, para que possam cuidar deles, peçam conselhos. Assim como aquele preso falou para mim, talvez muitos estão neste mundo ali pensando que estão refugiados, pensando que talvez não podem perder suas vidas. Assim como muitos amigos meus, eles morreram, muitos amigos meus morreram. Quando eu vou ali no cemitério, eu vejo vários amigos meus da minha infância ali, que já estão enterrados ali. Então o conselho que eu dou para vocês, assim como aquele preso falou para mim, um homem pode livrar da mão do outro, mas da mão de Deus ninguém escapa. Busca o Senhor Jesus de todo o teu coração, jovem. Amém. Alan, que Deus te abençoe. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica na paz do Senhor. E vamos orar? Vamos fazer uma oração, um agradecimento ao Senhor. Amém? Pode orar. Amém. Querido Deus, Pai amado, Senhor Jesus, venho aqui agradecer, ó Deus, essa oportunidade, essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar adentrando, ó Pai, nos lares nesta manhã. Amém. Que o Senhor venha estar realizando, Pai, uma Amém, grande Pai. obra, ó Deus. Para todos aqueles que estão passando, ó Pai, por um momento de dificuldade, por um momento de aflição. Eu te peço também, Jesus, que o Senhor dê fé, Pai, que o Senhor dê forças para aquelas mães que estão orando por filhos, ó Deus. Amém, Deus. Que estão passando por uma situação igual a que eu passei, ó Deus. Fortaleça essas mães, ó Pai. Fortaleça elas, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, nunca deixe que elas parem de orar, que elas parem de buscar. E se tem alguém, ó Pai, neste momento, que está passando por algum vício, por algum momento difícil, Pai, devido às drogas, o álcool ou algum tipo de pecado, que ele seja tirado da vida, Senhor, deste homem, desta mulher, desse jovem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Tudo de bom? Amém. Master FM 100,9.